Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula, dando continuidade aí à nossa disciplina de estágio supervisionado 2, cuja regência na Escola Campa de Ensino Fundamental 2, do sexto ao nono ano, né? Então, nós já tivemos um momento teórico que falamos das tendências pedagógicas, dessa relação, desse espaço que vocês têm que, como lidar com o espaço da sala de aula, nesse momento que vocês já irão mesmo lidar com a prática, né, com a regência propriamente. E aí, hoje, nós trouxemos aqui alguns elementos importantes do plano de aula, falar um pouco acerca do plano de aula, os elementos que compõem ali o plano de aula, a importância de cada elemento, né, e como elaborar cada um desses à luz, sobretudo, da Base Nacional Comum Curricular, que disponibiliza lá as habilidades. Além disso, você pode inserir os objetivos específicos ali, propriamente, e vamos dar início, tá? Hoje nós não vamos cobrar uma atividade associada ao que a gente está trabalhando, comentando nessa aula, é mais para fins de vocês terem como material de apoio, tendo em vista que vocês irão precisar, né, fazer o plano de vocês quando forem, de fato, ingressar do final de fevereiro para março, aí com a regência, tá bom? Então, mas o que que é o plano de aula, né? Qual a função do plano de aula? Por que que a gente elabora o plano de aula? Porque ele vai materializar, de fato, né, determinado momento do planejamento, né, o processo de organização das ações que serão executadas em sala de aula pelo o docente, né? Então, a gente pode dizer assim, que o plano de aula, ele é a primeira organização do professor, antes mesmo até de conhecer as turmas, né, de conhecer os estudantes, quem é o meu público-alvo, porque, de fato, para o professor entrar em sala de aula, ele precisa já dispor do plano da aula, né? Mas aí, uma das principais características do plano é que ele pode sofrer alterações, justamente porque quando foi pensado, quando foi elaborado, ainda o professor, nem sempre, no primeiro momento, pensando numa turma que ainda ele não ministrou aula, é, ele ainda não teve contato com essa turma, então, a partir do momento que ele tem contato com a turma e que conhece a realidade dos estudantes, aí ele precisa, na maioria dos casos, modificar questão de conteúdo, questão de metodologias, né, estratégias de ensino que ele estabeleceu previamente, precisam ser modificadas considerando o público que ele passou a ter um contato e nem sempre ele era tal qual ele esperava, ele planejou, tá certo? Então, o plano, inicialmente, a gente diz que ele é sempre muito genérico. Inicialmente por quê? Porque justamente você ainda não sabe com o que que você vai lidar, qual é esse público, o público-alvo em si, e aí, nesse sentido, você não tem ainda condições de fazer com determinadas especificidades, peculiaridades ali da turma, do espaço, conhecendo todas as variáveis que são importantes para a elaboração do plano. Por isso que, inicialmente, a gente diz que ele é mais genérico, tá certo? Dando continuidade, assim, à conceituação e caracterização do plano, a gente diz que o plano é elemento de comunicação entre professor e aluno, né? Professor com coordenação e com direção, porque o plano ele vai ser entregue ali na coordenação, no setor pedagógico, né? Coordenação pedagógica, supervisão escolar, conforme seja a denominação da parte da gestão que cuida dessa parte dos planos, do acompanhamento da relação discente-docente, né, planejamento pedagógico da escola. Então, ele é um elemento de comunicação ali, é o que o professor já esboça de formato da sua aula, né? E aí, tanto para informar os estudantes, quanto para informar
ali a equipe de gestão, tá? Aí também é um documento importante, né, para guiar as aulas do professor. Na verdade, o plano de aula, ele já estar, deve ser elaborado em consonância com o plano de ensino, no caso, né? O plano de ensino, que diz respeito à disciplina como um todo, e a partir desse plano de ensino, que traduz todos os aspectos da disciplina, de objetivo, metodologias, estratégias, avaliação, dali você vai estar elaborando, inserido no plano de ensino, você vai estar elaborando o plano de aula, tá? E mais, que é um documento importante para guiar as aulas, né, sobre certo conteúdo. Então, o plano de ensino, que ele é mais macro, porque ele é para a disciplina inteira, né, a disciplina de forma global, é que vai guiar as aulas do professor, né? E o plano de aula é que vai guiar as aulas sobre determinado conteúdo, né? Especificamente sobre determinados conteúdos, sobre determinada habilidade, sobre determinado objetivo. Então, quais são os elementos essenciais ali no plano de aula, os componentes do plano de aula, tá? Elementos, componentes, quais são que são fundamentais e que não podem faltar, né? A identificação, tá? Identificar a escola, a disciplina, a série em si, né? O ano a que se destina, tá? Toda essa parte ali que fica no cabeçalho, né? Que é a identificação. Aí os objetivos, que temos as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, e aí a gente ainda pode especificar algum objetivo bem peculiar ali de acordo com essas habilidades, né? Os conteúdos, tá? Que são, falando de BNCC, a gente fala de unidades temáticas, né? Do mesmo jeito que quando a gente fala de objetivos, falando em BNCC, a gente fala de habilidades, tá? Aí também as estratégias, que são o quê? Os recursos que serão utilizados para concretizar aquele objetivo, para ministrar aquela aula. Quais são as estratégias? Elas precisam vir bem explícitas, tá? O processo de avaliação, avaliação formativa, avaliação somativa, quais são enfim, esse plano de aula, qual o cronograma dele? Ele é referente a qual período, tá? É do dia 3 de 5 de fevereiro ao dia 10 de fevereiro, por exemplo, ao dia 9 de fevereiro. Qual a periodicidade? Esse é o cronograma, né? Que é o plano de aula para um determinado período. E a bibliografia, que são as referências que serão utilizadas, por exemplo, se você vai trabalhar do sexto ao nono ano, a bibliografia, a principal é o livro, é a referência do livro didático, tá? Do estudante, né? Aquele que você vai usar mesmo ali em sala de aula. Então, esses são os componentes aí principais do plano de aula. Lembrando que vocês irão elaborar, considerando aí a Base Nacional Comum Curricular, que já traz as habilidades, quais são, de acordo com as unidades temáticas que estão aqui e são representadas é, historicamente pelos conteúdos, né? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho dos objetivos do plano de aula, tá? Esses objetivos, eles é o que norteia o plano de aula em si, né? Porque durante muito tempo se falou que os conteúdos a serem trabalhados, mas na verdade os conteúdos são um dos elementos que irão possibilitar a concretização do alcance do objetivo, tá certo? Então, o que é que a gente pode dizer assim sobre os objetivos? Que ele tem que ter um foco no aluno, ou seja, é o aluno. Quando você diz assim, conhecer as noções básicas de porcentagem, é como quem dissesse, ao final da aula, o aluno precisa conhecer essas noções básicas de porcentagem, elaborar
elaborar planilhas, tabelas a partir do estudo básico da estatística, né? Então, é o aluno que precisa ter condições de elaborar essas tabelas, tá? Então, assim, o objetivo, ele tem que ter foco no aluno. É o aluno, quando você coloca ali o verbo no infinitivo, conhecer, identificar, quem é que vai fazer isso? O aluno. É o aluno que vai fazer isso, tá? Aí, esses objetivos, eles precisam estar alinhados com o quê? Com o objeto do conhecimento, tá? É o quê? Você colocou aqui um objetivo, então qual que é o objeto de conhecimento que o aluno precisa ter acesso para atingir esse objetivo? Então, tá aí, está aqui, ele tem o objeto do conhecimento é, é uma das ferramentas que irá possibilitar, entre outras, o alcance desse objetivo. E esse objetivo precisa estar dentro das habilidades da BNCC. Então, esse objetivo não pode ser algo muito mirabolante, que transcende ali a capacidade do que você pode fazer em uma sala de aula. Tem que considerar o tempo, tem que considerar o conteúdo, tem que considerar algo ali possível de ser concretizado. Então, por isso que a gente coloca aqui, que o objetivo precisa ter viabilidade, precisa ter especificidade, né? E perspectiva com relação ao futuro, né? Que é algo que ele vai alcançar. Então, quando você descreve um objetivo no plano de aula, naturalmente você está descrevendo uma ação futura, que é o quê? Que o aluno irá, é o quê? Identificar os principais meios de comunicação da matemática financeira, irá identificar os principais variáveis presentes na matemática financeira. Quer dizer, é algo que ele ainda vai adquirir, considerando que você está elaborando um plano de aula que você ainda vai colocar em prática esse plano. Então, naturalmente, o objetivo ele traz uma ideia de futuro, que ainda quando você tiver materializando, colocando em prática essa aula, é que o aluno vai adquirir esse objetivo, né? Então, o objetivo é para o aluno, precisa estar alinhado com o objeto do conhecimento, está inserido nas habilidades da BNCC e ter viabilidade, especificidade com a perspectiva de futuro. Aí vamos ver aqui um exemplo, pessoal. E aqui, como eu disse, alinhado com a BNCC, tá certo? Exemplo, a unidade temática, não sei se vocês lembram aqui, lá no começo, quando nós vimos, ó, unidades temáticas referem-se aos conteúdos, certo? Aqui, ó. Aí nós temos essa unidade temática da BNCC, que é números, tá? E essa unidade temática, ela é bem ela é mais genérica, né? Porque com os números, vai estudar números dentro do tema números, da unidade temática número, existe uma série de subtemas a serem extraídos e estudados. E essa série de temas, né, subtemas a serem extraídos e estudados das unidades temáticas é o que a gente chama de objeto do conhecimento, tá? Então, dentro da unidade temática números, nós temos como objeto de conhecimento, no exemplo aqui, tá? É o quê? Sistema de numeração decimal, que é a proposta para o sexto ano, por exemplo. Sistema de numeração decimal. O que estudar desse sistema de numeração decimal? As características, a leitura, né, a escrita e a comparação desses numerais e de números racionais representados de forma decimal. Que mais a gente vai ter como objeto de conhecimento dessa unidade temática número? As operações sendo adição, subtração, divisão e potenciação com números naturais e também a divisão euclidiana. Esses são os objetos de conhecimentos inseridos aqui dentro das unidades temáticas números,
tá bom? Pessoal, os livros didáticos, eles trazem essas habilidades, eles trazem tudo isso. Você precisa organizar no seu plano ali, digitar direitinho, transcrevendo o que de fato precisa já estar ali, de acordo com o que já vem no livro didático que a BNCC já estabelece, e aí você vai caracterizar o seu plano de acordo com as especificidades locais, com o tempo, com a disponibilidade, e assim fazer um plano mais próximo da realidade possível. E, professor, essas habilidades, né, que estão aí associadas à unidade temática número, objeto de conhecimentos que já foram mencionados, essas habilidades também, elas já vêm estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular. Tem essa numeração, que é exemplificando, que é ensino fundamental, enfim. E aí vem as habilidades, por exemplo, daqui para esses objetos de conhecimento, nós temos comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e os racionais cuja representação decimal seja finita, né, porque ainda está no sexto ano, fazendo uso da reta numérica. Que mais? Reconhecer o sistema de numeração decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas de modo a sistematizar suas principais características, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Ou seja, essas competências, pessoal, elas já estão descritas lá no sistema de numeração, na BNCC, tá? Elas já são descritas lá, tá bom? Aqui mais uma habilidade, né? Associada aqui, nós temos resolver e elaborar problemas, resolver e elaborar problemas utilizando o sistema de numeração decimal, e todas essas habilidades você vê que são para o aluno, ou seja, quem é que tem que ter essa competência? São os estudantes. São os estudantes que precisam ter essa capacidade de atingir essa habilidade, tá certo? Então, quando a gente diz que os objetivos devem ter foco no aluno, nós estamos nos referindo ao fato de que quem vai adquirir essa habilidade, quem vai alcançar essa habilidade é o estudante, tá certo? Então, a gente, além dessas habilidades, a gente poderia inserir um objetivo mais específico, por exemplo, tá? Aqui embaixo, né? Um objetivo específico que vai é, delimitar mais, especificar melhor aquilo que você pretende alcançar, tá certo? Então, aqui é um exemplo, gente. Um exemplo de unidade temática número com essas habilidades e com esse objeto de conhecimento, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos mais um elemento que a gente escreveu inicialmente, né? Mais um componente, que são as estratégias. O que são as estratégias? É o que as estratégias são os recursos que serão utilizados na aula, tá? E você precisa deixar isso bem claro no seu plano. Você vai utilizar esse tanto de recurso que a gente coloca aqui como facilitadores da aprendizagem? Não, vai ser de acordo com o que você tem disponível. É uma lousa e pincel, é lousa e giz, é a lousa digital, os materiais manipuláveis, no caso ali dos números, pode trabalhar com jogos ou com jogos virtuais interativos, é de acordo com a disponibilidade que você tem. É vídeo, celular, calculadora, vai usar data show, vai apresentar slides,
Ou seja, você vai descrever ali nas estratégias os recursos que você tem disponíveis que podem ser caracterizados como facilitadores da aprendizagem. Há uma aula dialogada, com discussão, desenvolvimento de projetos, apresentação de seminários. É, Durante a pandemia, se utilizou muito o Google Meet, o Classroom, o WhatsApp, né? A partir da pandemia, muitas escolas passaram a usar esses meios, a inserir esses meios, né? E ali nas suas metodologias, né? Passaram a aderir, né? Já que utilizaram muito durante 2 anos, praticamente, a maioria das escolas utilizaram 2 anos como o meio principal, né? De metodologia, eram Google Meet, Classroom, o WhatsApp, e aí acabaram que no retorno ao presencial, continuaram utilizando essas ferramentas de forma complementar, tá certo? A lista de exercício, atividade em grupo, ou outras estratégias de ensino de acordo com o que você tem disponível na escola onde você está executando o seu estágio, né? Na escola, na sua escola campo. Tá certo, gente? Esses são elementos principais que devem compor o seu plano de aula. E aqui nós temos o instrumento de avaliação. A avaliação em si, quais são os instrumentos de avaliação? O que eu já conheço a turma, eu vou aplicar, né, eu vou utilizar como meio de avaliação, que instrumentos, né? É uma avaliação formativa, e ou contínua, né, que é essa que se dá ao longo do processo, utilizando vários instrumentos, né, que é aquilo que inclusive a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela diz que a avaliação qualitativa, que é essa que a gente consegue é, a gente consegue aferir mais pensando num processo contínuo, que ao longo das atividades desenvolvidas aí durante o mês, né, durante um período mais longo, tá? E que esses aspectos qualitativos, eles devem prevalecer sobre eventuais aspectos quantitativos que se utiliza ao final de determinado período, ao final do mês. Quer dizer, aquilo que você utiliza com um processo contínuo, a realidade do aluno, vai ter mais autonomia nesses aspectos, nessa avaliação formativa e contínua, de conhecer e de considerar a realidade do aluno, contexto social, contexto econômico em que ele vive, e assim utilizar diversos instrumentos que se adequem melhor para avaliar esse aluno, considerando a peculiaridade e realidade dele, certo? Aqui também você vai destacar se a avaliação ela é somativa, né? Que é essa que vai medir o fim, que também as avaliações externas, vocês sabem que elas são somativas e as escolas elas têm uma preocupação muito grande com essas avaliações externas, acaba que quando é um período de avaliação externa, né, que vai ter a prova Brasil, por exemplo, as escolas elas ficam focadas nisso o tempo todo, então tem uma preocupação muito grande nessas avaliações externas que elas são somativas ali, tá? Então, qual a orientação em relação à avaliação, em pensando em considerar todas as dimensões ali em que o aluno vive, todas as dimensões que fazem parte ali do contexto do ambiente escolar, que estão ali presentes, né? Diversificar os instrumentos, né? Por que que é importante diversificar os instrumentos de avaliação? Porque se você diversifica, você está ampliando as possibilidades de considerar os aspectos mais variáveis presentes ali nas realidades distintas desses estudantes, tá certo? E se você aplica só um instrumento quem o que bateu com a habilidade com a pessoa, com a capacidade, ou um costume que a pessoa já tinha com aquilo,
aqueles irão sobressair e outros não. Se você faz se você utiliza uma diversificação de instrumentos, você vai estar possibilitando é, uma avaliação sistêmica, ou seja, uma avaliação holística daquele ambiente, e assim aproveitando as potencialidades distintas dos diversos estudantes, tá certo? E aí, o que seria essa diversificação de instrumentos? Ah, tem as provas, sim, as provas são importantes, mas também seminários, projetos, execução de projetos, com participação deles nessa execução de projetos, com participação ativa, efetiva, trabalhos, né, que, utilizando o próprio livro didático ou pesquisas na internet, pesquisas de campo também, que eles podem sair para executarem. A participação em si, em sala de aula, quer dizer, você abrir espaço para que eles possam, que, além de avaliar, você está possibilitando que o aluno ele desenvolva essa parte da comunicação, né, a capacidade de se expressar, resolução de exercícios em aula, autoavaliação, que aí no caso é o próprio aluno, o próprio professor, ou seja, ambos precisam se autoavaliar para terem condições de pensar melhor aquele processo, tendo em vista sempre a aprendizagem do aluno. Todo esse plano, todos os instrumentos, todos os componentes que são colocados ali, eles são pensados para atingir a aprendizagem do estudante, ou seja, para que o estudante seja capaz de, ao final do processo, né, ter condições de realizar a aquisição da aprendizagem, tá? Nesse momento, a partir da Base Nacional Comum Curricular, os projetos de vida são excelentes para os estudantes estarem ali mostrando suas potencialidades, mostrando uma participação ativa, uma participação efetiva do processo, né, de ensino, processo de aprendizagem, e sentirem-se sujeitos mesmo desse processo, né, se sentirem sujeitos ativos, participativos, capazes, de transformar ali sua realidade, pensando numa educação libertadora, na educação crítico-social dos conteúdos, na educação libertária, que é a educação com tendência progressista, que é essa educação que traz ali o estudante, a vida do estudante, a realidade do estudante, as vivências desse estudante para dentro do ambiente escolar e passar a trabalhar com temas geradores a partir das experiências, das vivências, né? Vocês se lembram quando vocês estudaram lá em política, legislação educacional, quanto que era importante considerar os aspectos qualitativos do aluno, né, em detrimento apenas de uma avaliação quantitativa, que desconsiderasse esses aspectos, por exemplo, e que acabasse limitando, né, ali a avaliação a um processo final, um final de um período, fazer só uma avaliação, desconsiderando o que vivenciou ali, o que foi vivenciado ao longo do processo. Então, além da avaliação, nós temos o cronograma, que é importante, mas o cronograma, ele se restringe a você dizer no plano de aula qual é o período. Aquela aula vai atender a semana do dia 5 de fevereiro ao dia do dia 5 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro, né, você vai inserir o período para o qual o plano de aula vai atender. E a bibliografia que você precisa, como eu disse, a bibliografia é a principal, é o livro didático do aluno. Pega a referência do livro didático do estudante. Como eu disse, pessoal, nessa, nessa semana, vocês irão assistir vídeo-aula, fazer leitura de material complementar dessa semana e de outras semanas que tem disponível, tá? E
também buscar a escola campo. Vocês estão nessa fase de fazer o contato com a escola, onde vocês irão executar o estágio de vocês, tá certo? Buscar essas escolas, conversar com a gestão, conversar com o professor supervisor, que é quem vai disponibilizar para você o estágio, né? Sala de aula, para você executar o seu estágio. Então, bons estudos. Não vai ter uma atividade específica para essa semana, para executar na plataforma, não, tá bom? Até a próxima.